Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a este episódio aqui do podcast Pausa Técnica. Episódio para falar aqui do desfecho da primeira ronda, principalmente aqueles jogos 7. Aliás, tivemos 3 jogos 7 numa conferência só, para vocês verem como é que anda a conferência esta. É campo aberto, vamos dizer assim, e é realmente. E quando formos a falar da segunda ronda, também vamos estar aqui a discutir que realmente não há assim um favoritismo muito claro, digamos, sobre esta conferência, mas como eu disse, vamos falar deste fecho final da primeira ronda e também fazer já a previsão da segunda ronda que começa nesta segunda-feira à noite que estamos a gravar. Atenção, isto é sempre bom apontar, arranca estes jogos e aliás, todos os dias vamos ter sempre 2 jogos desta segunda ronda, ou seja, 2 jogos por dia, vai ser sempre assim. E agora o ritmo é dia sim, dia não, sempre ali com jogos a bombar. Por isso vai ser engraçado. Vai ser engraçado de se acompanhar e vamos ver se não vai causar muitas questões físicas, que também já há casos aí, o Joel Embiid, e principalmente do Anthony Edwards, mas já vamos falar disso tudo. Em primeiro lugar, apresentar aqui o resto do painel. Temos aqui o regressado Nuno Canossa, que veio aqui chorar um bocadinho. Nós começamos um podcast amigo e eu e o Gonçalo, já irei apresentar o Gonçalo. Nós estamos sempre aqui presentes para os nossos e está aqui o Nuno Canossa. Atenção, eu também estou magoado, atenção, e por isso veio aqui o Nuno. Tudo bem contigo, Nuno? Quer dizer, por um lado estás bem, lado futebolístico, mas do lado basquetebolístico não é? Sim, sim. Epá, e é bom sempre um gajo ter, quando as coisas correm bem num lado e mal no outro, ter sempre um equilíbrio. Eu pensei mesmo logo naquela noite, não pode acontecer ter estas duas grandes vitórias e grandes. Que os deuses do desporto me abençoassem tanto na mesma noite, consegui ganhar nas duas coisas, portanto, olha, foi só numa, não há problema, é bola para a frente, e estamos aqui para continuar a ver os playoffs que estão a ser bem interessantes. Apesar de eu, se vocês se lembram, ter sido aquele grande overreact nos jogos 1, porque foram mesmo bastante fracos. Acabamos por ter aqui desfechos bem interessantes na série. Só para dizer também que isso é verdade que vai acontecer os jogos 2-2 até o jogo 4 dos Lakers. Depois passa a haver uma noite que é só um jogo. Mas pronto, pá, estou aqui muito magoado, tive que mandar aqui uma farpa para os Lakers do Gonçalo, desculpa. Atenção, pelo menos esta semana vamos ter assim, atenção. Pelo menos esta semana. Gonçalo, tudo bem contigo? Não estás em canto como nós, eu, o Nuno? É basicamente toda a gente, menos tu e o Pinto. Só falta tu e o Pinto a estarem em canto, mas como é que estás? Opa, estamos bem, estamos bem. Antes de mais, parabéns ao Canossa, não pelos Boston terem perdido o jogo 7, mas pronto, pelo seu clube ter vencido e ter sido um grande 31 para muito boa gente. Enquanto uns possivelmente vão acabar em terceiro, outros podem celebrar o título nos aliados. Mas estamos bem, estamos aqui para falar mais um bocadinho de playoffs, obviamente também olhar aqui um bocadinho para os jogos que já tivemos e pelo menos poder celebrar o facto dos Lakers pelo menos fazerem 4 jogos. Pronto, não vou dizer 4 bons jogos, mas pelo menos aparecerem lá 4 vezes e serem varridos. E deixar o Pinto também talvez ir um bocadinho às finais de conferência para ver se o Embiid sabe o que é que isso é. Mas pronto, mas cá estamos, cá estamos. Muito bem. Vamos então arrancar. Podemos começar a arrancar pelos jogos 7 até. Vamos começar então pelos jogos 7. Até podemos começar com a minha equipa, exatamente, para eu ser o primeiro aqui a afundar as mágoas, vamos dizer assim. Os meus Magic que perderam 4-3, quando estavam na altura, quando eu gravei com o Marcos e com o Pinto, estávamos em vantagem. Agora não sei se era 2-1 ou 3-1, não faço ideia. Só que entretanto os Pistons conseguiram recuperar no jogo 5, recuperar, digamos assim, a desvantagem, e depois veio uma notícia que pode ter sido fulcral no resto da série, que foi a lesão do Franz Wagner, que foi afastado no jogo 6 e no jogo 7. No jogo 6, que joguei em casa, nos Magic, que até vim direto, como vocês sabem, e eu até no intervalo já estava a ficar contente, não é? 22 pontos,
de vantagem. No início do segundo período até aumentámos para 24, só que depois foi aquele descalabro total. 20 e tal, quase 30 lançamentos consecutivos falhados, só marcávamos basicamente lance livre e o único lançamento dessa fase final foi um afundanço do banqueiro em que não havia ninguém, porque também se tivesse o Ozar Thompson se calhar não marcava, não é? Ozar Thompson, grande jogo defensivo. Foi um desastre. Foi um desastre total ofensivo da equipa nesse jogo 6. Realmente, pá, isto até a equipa da G-League fazia melhor, como se diz, não é? Até o Stuff, o mascote, se calhar marcava, se calhar, o Stuff. E eu já estava a adivinhar para o jogo 7. Por acaso deu cedinho, por acaso deu no domingo cedinho, uma boa hora, e vi, mas eu estava com a expectativa algo baixa nesse jogo, e esse jogo foi basicamente o banqueiro a carregar aquilo porque ninguém aparecia. É impressionante, pois houve dados estatísticos, por exemplo, uma fase do jogo que os 21 lançamentos que a equipa marcava, o 11 era do banqueiro, exato, o banqueiro marcava mais de metade dos lançamentos da equipa, para vocês terem noção. E pá, é verdade que a coisa até estava equilibrada, o jogo equilibrado até quase ali no segundo período, mas depois apareceu Tobias Game, que até no primeiro período não estava a aparecer, era mais o Cade, mas depois Tobias Game, juntamente com o Cade, e também o Daniel Jenkins, também que apareceu, o base suplente, e a contribuir. Já do lado dos meus Magic, Suggs a mandar tijoladas do costume, o Bane volta e meia aparecia, mas era volta e meia, e a equipa não. Pronto, acabou por perder. Houve fases que a verdade recuperou, mas basicamente quando os Magic recuperavam para uma dúzia de pontos, os Pistons voltavam a ter os 20 pontos e não dava hipótese, porque o banqueiro não pode fazer tudo. Não pode ser ele a fazer tudo na equipa e depois estar no lado defensivo e defender o Cade também. Não pode ser, não pode ser. Aliás, com este resultado e hoje, segunda-feira, logo manhãzinha, eu acho que basicamente foi o Jamal Mosley quando chegou a casa já tinha lá o envelope, basicamente. Aliás, para mim esse envelope da carta de despedimento já estava preparada no jogo do play contra a Charlotte, mas pronto. Só atualizar uma data, riscaram ali com o corretor e mudaram a data de coisa, mas pronto. E acabou por ser despedido, que já era algo previsível nisto. Passando para ti primeiro, Gonçalo, é verdade que eu percebo que a malta diz, mas os Pistons tinham a obrigação, entre aspas, de vencer de modo geral esta série, é a primeira seed, a equipa que ganhou 60 jogos, a equipa não teve assim a tal lesão que nós tivemos, Franz Wagner, não é? Que impactou, digamos assim, do nosso lado, porque basicamente ficámos sem soluções ofensivas, mas compreendes a minha mágoa, não é? De ter basicamente a passagem quase com um pé e chega ao fim, tropeçámos completamente. Tropeçámos, demos vários, caímos vários degraus e caímos até um bocado com estrondo, vamos dizer assim, não é? Sim, quer dizer, desperdiçar uma vantagem de 3-1. Espera, está aqui outra pessoa que sabe o que isso é, peço desculpa. Mas, desculpa, não, desculpa. Não. Eu juro que não foi de propósito. Eu juro que não foi de propósito, ok? Eu juro. Diz-me. Não ouvi, os fones encravaram, desculpa. Ok, ok. Não, mas claramente toda a pressão estava do lado do Orlando. Uma equipa conseguiu durante, eu diria mesmo os primeiros 4 jogos, apesar do 3-1. Estamos a falar de uma equipa que conseguiu estudar bem os Pistons e conseguiu anulá-los muito bem. E viu-se muito do ataque dos Magic, pelo menos aquilo que eles fazem bem, que é a troca de bola, ter a bola sempre em movimento. É uma boa forma de esconder o mau ataque que tem, que é uma realidade. Não há aqui forma de andar à volta disto, porque é a realidade. Tanto uma equipa como outra tinha um ataque um bocadinho para esquecer e muito dependente de uma só pessoa, ou de duas pessoas só, no caso dos Magic até à lesão do Franz. Mas claramente toda a pressão estava do lado dos Magic. Aquele jogo 6, em que são 23 lançamentos de campo falhados, é possivelmente a pior prestação ou a segunda pior prestação ofensiva de uma equipa em playoffs, porque a primeira foi os Atlanta Hawks contra os Knicks, naquele jogo que ao intervalo já se vê perfeitamente quem é que ia ganhar.
e quem é que ia passar a eliminatória. Portanto, olhando para o jogo em si dos Pistons com os Magic, a primeira parte não estava a desgostar. Acho que depois ali a segunda parte começou ali a pesar um bocadinho mais para a equipa. Obviamente o Banquer fez uma primeira parte excepcional e um jogo no geral muito bom, como tu disseste e bem. Parecia que era o único jogador que realmente não queria ir a jogo 7 não queria ser eliminado nesta primeira ronda, mas claramente a equipa muito dependente do banqueiro e não devia ser assim, porque eu acho que tem ali alguns jogadores pelo menos eram capazes de tirar um bocadinho a pressão do banqueiro e conseguir apresentar aqui outras coisas. Fiquei um bocadinho surpreendido com o facto de termos tido poucos minutos do Tristan da Silva comparado aos minutos que tivemos dele durante a fase regular. Estamos a falar de um jogador que tinha à volta de 25, 30 minutos em temporada regular e tinha uma boa utilização e fez uma boa temporada. E quando chegou aos playoffs, se faz 20 minutos é muito. Eu percebo que ele defensivamente não acrescente muito, mas olhando para a equipa dos Magic, que tem 4 bons defensores, por que não ter um Tristan da Silva para desequilibrar um bocadinho estas contas? Eu acho que nesse sentido houve ali algumas. Novamente, é muito aquilo que o Jamal Mosley que é um treinador que defensivamente prepara bem a equipa, mas depois ofensivamente falta ali alguém ao seu lado para lhe dar ali algumas dicas no ataque. O despedimento acabou por ser algo esperado, não há aqui outra forma de o dizer, porque já falávamos disto desde o início, meio da temporada, desde aquele momento em que tivemos aquela situação daquela discussão entre o banqueiro e o Jamal Mosley. Na altura as coisas não ficaram assim muito, muito bem, digamos assim, entre os dois, mas claramente já era algo expectável. Eu não estava à espera de ver um Tobias Harris a fazer um jogo 7 que fez, depois dos Pistons, dos Sixers terem dado um enxerto de porrada aos Celtics e ver o Tobias Harris a fazer o jogo que ele fez. Acho que ele teve muito bem, não só no ataque, mas também na defesa. Acho que os Magic também permitiram que esta exibição se pudesse mostrar de uma forma um bocadinho mais notável, mais notada, mais destacada. Porque os Magic basicamente, eu não diria que desrespeitaram o Tobias, mas claramente queriam que ele fizesse os seus lançamentos e não se preocupasse muito com o resto. Mas pronto, Pistons agora na segunda ronda, um bocadinho sem saber ler nem escrever, porque eu acho que os Pistons também não fizeram assim nada por aí além para passar a eliminatória. Os Magic também, se tivessem vencido, também não teria sido com grande brilhantismo, portanto, eu diria que esta série venceu a equipa menos má. E agora na segunda ronda vai ter aqui um adversário diferente que nos vai colocar aqui contas um bocadinho diferentes em cima da equipa e vamos ver como é que os Pistons agora também respondem nesta segunda ronda. Exato, principalmente do lado ofensivo, que acho que os Magic expuseram as fragilidades dos Pistons, que basicamente houve jogos como nós vimos que era basicamente Cade Show e o resto, se não aparece um Danny Jenkins ou um Tobias Harris, o Ozar muito dificilmente vai aparecer no lado ofensivo por causa da questão de não ter lançamento. E depois já o Jalen Duran, não é? Que pronto, é verdade que agora não sei se o Jarrett Allen é namorado ou ex-namorado da Angel Reese, mas mesmo assim, vamos falar dele um bocado. Acabou a série em grande forma e também não sei como é que vai ser o matchup com ele e até com o Evan Mobley também. O Jalen Duran vai ser um teste assim algo complicado. Mas passando para ti, Nuno, que comentário tens a acrescentar sobre esta série entre os Magic e os Pistons? Não há muito mais que eu possa dizer, a não ser que me surpreendeu bastante. Não é uma série que eu esperava que fosse a 7 jogos, que ninguém esperava, na realidade. Toda a gente esperava que os teus Magic fossem lá fazer má figura. Na realidade, ninguém parecia querer os Magic dentro dos playoffs, toda a gente estava a torcer pelos Hornets, pelo menos é essa sensação. E a realidade é que, apesar de se calhar os jogos poderem ter sido mais interessantes se os Hornets estivessem lá, duvido muito que os Hornets tivessem conseguido levar os Pistons a 7 jogos, e os Magic conseguiram. Houve aqui, se calhar, o azar também do Franz Wagner ter se lesionado, mas não sei até que ponto é que isso
é um e se a partir do momento em que os Magic perdem aquele jogo, aquela segunda parte desastrosa, historicamente má, e que provavelmente demorará muito tempo a vermos algo semelhante. Foi nesse momento que os Magic perderam a série, perderam o momentum todo e nunca na vida, quer dizer, eu entrei para este jogo 7 com convicção quase a 100% que os Pistons ganharam este jogo, se calhar mesmo tu, Cyril, como fã dos Magic, estava muito perto disso, porque a partir daquele momento percebeu-se que a série ia confirmar-se e mudar, e acaba por ser um final ingrato, porque se olhares para todo o contexto, mesmo imediatamente antes do play-in começar, tu dizes, até não foi muito mal, fomos aos playoffs, não fizemos muita má figura, conseguimos levar os Pistons a jogo 7. Isso é o mesmo exercício que eu vou fazer mais à frente com os meus Celtics. A realidade é que no contexto prévio a coisa até nem parece muito má, mas depois chegas ao momento e a verdade é que foi uma humilhação. Foi uma eliminação um bocado de humilhação por causa desse jogo 6 acima de tudo, e já não será se calhar tão visto como algo positivo ter conseguido superar e ter feito um primeiro seed dos Pistons que foram tão dominantes na época regular, ter aqui algumas dúvidas até das suas próprias capacidades. E isto, se os Pistons não apanhassem uns Cavs que também impressionaram muito pouco na primeira ronda, talvez seria um sinal de que os Pistons são, não diria facilmente, mas que para a equipa que chegasse agora a esta fase, uns Cavs que chegassem de uma forma mais convincente em 5 jogos ou em 6 jogos, se calhar viriam com outro ânimo que se calhar não acontecerá porque também os Cavs não convenceram de todo. E pronto, acho que acima de tudo não surpreende também de nada, por mais que o timing tenha sido muito, muito cedo a despedida do Mosley, era algo que já estava, quer dizer, o rapaz já estava despedido quase desde março, ou algo do género, e portanto estava tudo mortinho para que fossem eliminados. Aqui o what if mais engraçado é se os Magic tivessem carimbado esta passagem à segunda ronda, e acho que tinham equipa para se bater com os Cavs. Aliás, encontraram-se há pouco tempo e as equipas não são muito diferentes. Foi uma série rasgadinha. Ficava muito curioso para ver o que é que seriam os próximos passos nesse cenário, principalmente se os Magic conseguissem disputar a série com os Cavs. Mas da forma como terminou, principalmente com aquele jogo 6, acho que foi também como o Gonçalo disse bem, foi o auge e o pico daquilo que tem sido a dificuldade na criação ofensiva, na criação meio campo que os Magic têm tido, e acho que com esse culminar esse despedimento, se calhar um bocadinho cedo demais, estavam mesmo tão mortinhos que foi logo quase no próprio dia, mas sim, mas faz todo o sentido, estávamos todos à espera. O aspecto mais positivo que também a retirar é mesmo essa elevação do Paulo Banqueiro, do jogo dele nestes jogos de playoff, um jogador muito criticado à entrada para os playoffs e acho que deu uma boa resposta apesar de tudo, e pronto, e acho que ele próprio pode construir sobre isto e ter uma off-season para dar um passo seguinte na sua carreira que já muitos não acreditam, obviamente. Sim. Yeah. O Mosley, lá está, do que já se vinha reportando no tempo do play-in, já se falava que ele basicamente era questão de estar eliminado e ia ser despedido, e foi o que realmente aconteceu. Só se lá está, só se isto os Magic continuasse, passasse contra os Cavs, aí se fosse às finais da conferência e perdesse, eu acho que mantinha claramente o seu emprego, mas se não, de resto ia acabar por ia ser despedido. Muito bem, os Pistons Desculpa, só mesmo para acrescentar na questão do jogo em si, do jogo 7. Eu acho que, e respondendo aquilo que estavas a falar com a questão do Suggs, eu acho que o Suggs ficou ali muito limitado, porque no final da primeira parte, quando há aquele lançamento do meio campo do Suggs, o Cade não o fez com intenção, isso parece-me claramente, mas acho que podia ter havido ali um outro tipo de penalização por parte da equipa de arbitragem. Que o Cade não vai. Quer dizer, é aquele lançamento, o contestar o lançamento, mas só mesmo levantar os braços e saltar. O Cade, ao ir ao chão, ao aterrar com os pés no chão, pisou mesmo o tornozelo tipo, aqui na parte de trás do. Imagina-se que o calcanhar, no caso, ele pisou ali o Suggs e o Suggs demorou um bocado a levantar-se, e quando se levantou foi quase a cochear ali bom bocado do campo, e também na segunda parte eu ali um bocadinho ele um bocado manco. Pronto, queria tentar o seu contributo, mas disse que claramente estava ali afetado.
Eu não sei como é que aquilo não deu uma lesão mais grave, genuinamente. Eu pensava que ele não ia voltar à segunda parte. E não sei se o Cade não podia ter levado ali. Eu não diria uma flagrante 1, mas quer dizer, acho que pronto, atacar em cima de um colega, de um colega de profissão daquela maneira, apesar de ter sido com intenção, mas pronto, acho É, é, que é jogo perigoso, vamos dizer assim. É aquele jogo perigoso. sim, mas repara, é tal questão. Eu estou a dizer isto e estou a dar razão ao Cade, mas também estou a dar razão aos Magic, porque é jogo perigoso, mas não foi com intenção. Estás a perceber? Sim, sim. É aquela situação de. É mesmo da mesma forma como no futebol. Um jogador vai à bola primeiro, mas depois se vai com os pitons em cima do jogador, depois de tocar na bola, é falta. Exato, Pronto, é um exato. bocado essa mesma comparação, digamos assim. Sim, 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 eu percebi. Exato, tivemos esse lance. Pistons. Vou apanhar os Cavs. Cavs que tiveram uma série também a 7 jogos. Curiosamente, nesta série, as equipas ganharam em casa. Ou seja, os Cavs ganham os primeiros 2 jogos em casa, depois foi para Toronto. Toronto ganha os 2 jogos em casa, Cavs ganha em casa no jogo 5, Toronto no jogo 6 em casa e depois jogo 7 foi decidido foi decidido e ganho pelos Cavs, mais focado no jogo 7, porque os restos dos jogos, então aqueles 2 jogos no Canadá, meu Deus do céu. Aliás, já tínhamos comentado eu comentado com o Marcos e com o Pinto, mas este jogo 7 que também acho que tem sido um pouco uma fotocópia, entre aspas, do que tem sido o resto desta série, que é uma equipa dos Cavs que tem aquele talento individual, mas que James Harden, não é? Não é? Tipo, coisa. E o Donovan Mitchell parece que também. Não sei, houve momentos ali do É jogo assim, que. pelo menos eu dou-lhe desmérito numa coisa. Quando um joga bem, o outro joga mal. Quando um não joga É, tão bem, o outro joga um bocadinho melhor. Pelo menos vão se equilibrando. Pronto. Cheguei ao agora, ponto em que é preciso que os dois apareçam, porque senão. Coisa. é que. E pronto, contra os Pistons, se calhar vai ser preciso que os dois jogam bem. Em algumas coisas, não é? Senão, pronto. Mas Jarrett Allen, que apareceu neste jogo 7, principalmente no terceiro período, que, meu Deus, dominou ali completo o pintado, seja em ressalto, seja ali a pontuar. Foi realmente o principal diferenciador neste jogo 7. Também o Max Struz entrou bem no jogo, a meu ver, a vir do banco entrou bem, a vir do banco. Do lado dos Raptors, atenção, é uma equipa que nota-se que falta poder de fogo ofensivo. É uma malta, lá está, muito aguerrida, muito agressiva, bem organizada até no lado defensivo, que também provocou dificuldades, vamos ser sinceros, ali à equipa dos Cavs, que pronto, que às vezes teve que jogar o jogo tanto também para um lado para o outro, teve que levar o jogo para a lama e opa, siga, e depois nesses jogos que foram mais para a lama, os Raptors ganharam, porque é uma equipa, vamos dizer assim, mais dotada para isso, mas que no final depois faltava ali a tal qualidade individual. Tal poder de fogo. Embora o Ingram, é verdade que falhou nestes últimos jogos, mas também durante a série não estava a ser um grande fator, digamos assim. O Quickly é que, pronto, podemos pegar um bocado nele porque não jogou esta série. E podia dar jeito, porque realmente havia lances que era preciso uma questão de maior definição, maior playmaking, não ser sempre Scottie Barnes, sempre ali a transportar a bola, a carregar, a decidir, a lançar, era muito, às vezes muito ali em cima das costas do Scottie Barnes e depois o Roger Barrett, que foi o segundo melhor jogador destes Raptors. É verdade que no jogo 6 fazer aquele buzzer beater, mas atenção, ele na primeira metade do jogo tudo bem, estava bem, mas depois na segunda metade ele só basicamente, a segunda metade, que é o terceiro, o quarto e o prolongamento, ele basicamente só fez aquele triplo. Foi basicamente isso, que ele andava depois desaparecido, depois é que aparece no overtime e faz aquele triplo. Oh, está aí o RJ Barrett, e grande triplo, não sei o que é fazer lembrar, lá está o Ali Burton, que fez em Madison Square Garden na época passada, e também o pessoal a pegar pronto, no tal sexto, que era o sexto também do Kawhi, no jogo 7 das finais, não era finais, era na segunda ronda dos playoffs de 2019, da tal caminhada dos Raptors para o título. Mas passa aos Cavs, Nuno, passa aos Cavs, que eram os favoritos, embora é o tal confronto quarto e quinto, mas acho favoritismo, mas estamos de acordo que era para o lado dos Cavs,
que para este jogo 7 havia pressão, não é? Porque se eles fossem eliminados com 3 Raptors, lá está, sem o Ingram, sem o Quickley, e que os Raptors não eram favoritos, não sei. Se calhar hoje também podemos ter outro despedimento, não é? Se calhar, mas é um pouco, concordas comigo que é os Raptors que é verdade mostrou ali um bom coletivo, vamos dizer assim, e até a nível de jogo coletivo acho que até de maneira geral foram melhores, mais bem organizados, só que os Cavs acabou porque lá está, o primeiro jogo foi o Max Struz, houve um jogo também, o jogo 5 foi o Dennis Schroeder que foi aparecendo, e este foi o Jarrett Allen, que esteve em grande evidência, não é? Sim, antes de mais, eu acho que mais que o despedimento, acho que a primeira coisa que estava toda a gente a dizer era quando é que trocar pelo James Harden para ser melhor nos playoffs resultou. Já tivemos várias experiências, não é? E até ver um pouco quer dizer, a única vez que eu fui às finais da NBA foi lá no início, quase na primeira ou na segunda temporada da sua carreira. Mas pronto, deve ser outro como o Chris Paul que ficou viciado em ir às finais e tentar vencer. Não tinha que fazer aqui um papel de Marcos, mas para a série em si, falando da série em si, foi uma série muito dura e feia de ver, de forma geral, com ênfase aqui para um ou outro jogo lembro-me que os Raptors ganharam a lançar 30% de campo, que nunca aconteceu na história da NBA ou algo do género, mas foi muito disputada e acho que foi muito por isso que estavas a dizer, pela força de vontade dos Raptors, que mostraram, eu acho que em todos os jogos mostraram ter mais vontade de jogar e de ganhar e de passar do que os Cavaliers. Parecem já estar aqui um bocadinho naquela fase das equipas do Harden em que já não se entendem muito bem e que não parecem estar muito conectados. É claro que espaços em alguns jogos tiveram melhores e superiorizaram-se aos Raptors, mas temo que tenha sido mesmo mais por essa capacidade, a falta de capacidade que estavas a dizer também, Cirilo, e essa falta de poder de fogo que os Raptors têm. É verdade que dois daqueles que seriam os melhores marcadores e os maiores facilitadores, dois dos que seriam as principais armas ofensivas, no Quickley, que nem sequer jogou, e será até bastante interessante perceber qual é que será o futuro dele aqui com a equipa. E o próprio Ingram, que teve muito mal, muito abaixo mesmo as expectativas para ele já não são muito grandes, não é? Já não temos muitas expectativas para ele nesta fase da carreira, mas mesmo tendo em conta essas expectativas, esteve mesmo muito mal, a forçar lançamentos e a quebrar aquilo que era os ataques mais organizados e mais fluidos dos Raptors. Pronto, aqui a fazer um bocadinho lembrar e muito o Jaylen Brown pelos Celtics. Não parece que seja um bom encaixe, não me parece que tenha sido aquela renovação tenha sido acertada, e verificou-se mesmo por estes últimos jogos que se calhar mesmo sem o Ingram os Raptors tinham tido na mesma conseguido discutir a série, e não foi muito para isso, que foi muito mais para aquilo que foi a força de vontade de jogadores como o Jacoby Walter, como o Jamal Shead, mesmo como o Jamison Battle, que teve um jogo com 7 triplos, ou o que é que foi, foi muito importante. Portanto, estamos a falar de mesmo o A.J. Lawson, também agora nos últimos 2 jogos teve um papel mais preponderante também, acabou por jogar 15, 20 minutos. São jogadores que não fariam parte de grandes rotações de playoffs, mas notava-se que iam para a guerra pelo treinador, pela ideia da equipa. Notava-se que tinha ali um bom balneário, e foi muito por aí que os Raptors conseguiram levar esta série até 7 jogos. Claro que houve ali muita sorte naquele lançamento do R.J. Barrett, mas a vida é assim. E acabou por ser, apesar de tudo, de jogos bastante feios. Acho que foi bom ver estes Raptors de volta e perceber que há aqui um projeto, e foi também, para mim, foi a série que definiu o Scottie Barnes como uma verdadeira estrela. E acho que os Raptors têm que perceber isso e têm que acelerar aqui o processo, porque o Barnes está mais do que preparado para competir e para ser talvez a primeira opção desta equipa, de uma equipa que pode ir até uma segunda ronda, até umas finais de conferência, se estiver bem construída à volta dele. E apesar de teres aqui bons recursos humanos na equipa, a realidade é que falta aqui talento, e é preciso acrescentar aqui, já são uma equipa incrível defensivamente, e com um destaque claro e evidente de um jogador também que se tornou verdadeiramente um jogador da NBA aos olhos de qualquer um, que foi o Colin Murray-Boyles. É um talento aqui que os Raptors têm que agarrar e apostar tudo nestes dois jogadores, e o resto parece-me
É claro que o Shed e o Jacoby Walters são jogadores bons para tu teres na tua rotação, mas não podem ser os titulares e estás a depender dos lançamentos deles. Por exemplo, o Jacoby Walter neste jogo 7 até meteu 3 ou 4 triplos, mas houve um em que ele começou 0,8 ou 0,9 e não foi muito além disso. Não são jogadores para isto, são jogadores fixos para teres a partir do banco, para dar energia, são jogadores que têm emoção pelo jogo, que vão a todas as bolas, e isso é bom tu teres no teu plantel, mas não dá para mais do que isto. Surpreendeu também positivamente o RJ Barrett, que foi, desde logo no início da temporada, houve aquela questão de como é que isto vai funcionar com o RJ Barrett, se calhar devia de ser o jogador a ser trocado. Olhando agora em retrospectiva, se calhar o Ingram era o jogador que despachava mais facilmente, não faz tanto sentido aqui. Agora, não vai ser fácil, obviamente. Não vai ser fácil para eles encalhar o Ingram a alguém, principalmente depois desta prestação que ele teve nestes playoffs, definitivamente que não. Quanto aos Cavs, apesar de tudo, não me surpreende muito. Eu não quis meter as minhas expectativas muito altas, mesmo quando o Harden veio e aquilo começou a correr bem, porque corre sempre bem ao início. Já todos sabemos está ali feito lua de mel, não é? Lua de mel. Sim, é isso. E já sabemos quando chega aos playoffs, ele até pode ter um jogo ou outro bom, que por acaso nem aconteceu assim nada de especial nesta série, mas na maior parte acaba por estar um bocadinho abaixo daquilo que é o nível dele da época regular. Sempre foi assim, acho que sempre será assim. O mesmo aconteceu com o Jarrett Allen, à exceção, obviamente, deste jogo 7. Mas sim, os Cavaliers vão ser sempre uma equipa que vão se safar melhor em casa. Eles têm bons role players, mas precisam daquele conforto de casa, dos próprios adeptos, de ter ali a família por perto, de ser os cheiros que eles estão habituados, o que quer que seja, que funcione melhor para eles e vão ter sempre dificuldades a ganhar fora. E agora vem uma série em que eles não têm vantagem em casa e pronto, e aí vamos ver como é que isto vai correr. Não sei se quer já lançar essa série, acho que é um matchup que vai ser muito interessante e vai ser muito importante, vai ser o Jarrett Allen com o Jalen Duren, que foram dois jogadores que tiveram muito abaixo das expectativas na primeira ronda, e acho que vai muito depender de qual deles é que vai conseguir elevar o seu nível. Vai ser um bocadinho por aí, vai ser interessante ver isso. Obviamente que o jogo de ambas as equipas passa muito pelo backcourt, o Cade Cunningham de um lado e o Harden e o Mitchell no outro, mas acho que se calhar que os americanos gostam de falar do X-Factor, do fator X, acho que vai ser muito aqui as posições interiores e principalmente esse duelo entre esses dois tiveram muito abaixo e não justificaram o dinheiro que ganham, tirando obviamente este jogo do Jordan que teve bem e ajudou os Cavs a selarem a vitória, que apesar de tudo parecia bem encaminhada e sempre confortável por parte dos Cavs. Muito bem. Gonçalo, queres acrescentar mais alguma coisa para esta série e para depois falar do confronto contra os Pistons? Não, eu se calhar passava já mesmo. Começava por onde o Nuno terminou, na questão do confronto da segunda ronda. Eu acho que é aquilo que o Bruno estava. Que o Bruno, peço desculpa. Que o Nuno estava a dizer e muito bem. Eu acho que vai ser ali muito a luta do backcourt, perceber. Vai ser aqui interessante porque vamos ter aqui formas diferentes. Acho que os dois bigs dos Pistons vão ser muito importantes nesta série, não só na defesa, principalmente no ataque, porque obviamente defensivamente, possivelmente o Mobley vai andar ali um bocadinho a defender o Ozar Thompson, a defender um bocadinho ali 5 para 4, digamos assim, ignorarem por completo o Ozar Thompson no ataque, que é perfeitamente legítimo. Tentar perceber ali de que forma é que os dois grandalhões dos Cavaliers conseguem anular muito aquilo que é o ataque ao pintado dos Pistons e o jogo de mid-range. E depois também, obviamente, também ali do lado dos Cavs a atacar, obviamente também não vai ser muito fácil estar a defender muito bem o Harden, mas pode ter o Donovan Mitchell também pode aqui aparecer a um nível muito, muito importante. Acho que não sei se vamos ter aqui um bocadinho de Sam Merrill ou um bocadinho mais de Max Struz a titulares nesta situação aqui em específico. Vimos um bocadinho mais o Dean Wade, porque o Dean Wade era um jogador um bocadinho mais alto e que fazia um bocadinho mais de sentido na série contra Toronto, mas estamos agora aqui a falar de uns Pistons, não são uma equipa tão grande como a equipa dos Raptors. Portanto, é interessante, estou curioso. Acho que vai ser aqui uma boa série. Não me chocava nada se fosse novamente a 7 jogos, porque acho que tanto uma equipa como outra têm argumentos suficientes para
olhando para os pontos fortes de uma e de outra, poderem dar aqui a sua maior mostra. Mas lá está, acho que vai ser um bocadinho mais, mais do mesmo para o lado dos Pistons no ataque. É muito jogo no Cade e depois o resto a ficar a ver, como se costuma dizer. E do lado dos Cavaliers também está a perceber que a equipa dos Pistons também é uma equipa defensivamente muito, muito boa. Acho que o Cade mesmo assim não fez um mau trabalho a defender o banqueiro, dadas as circunstâncias, não esteve muito mal, mas vai ser curioso perceber como é que os Cavs, tanto os Pistons, vão conseguir aqui anular-se mutuamente. Não sei. Nuno, já agora, palpite. Isto vai a 7, quem é que tens a ganhar? Opa, é difícil porque eu acho que são duas equipas que se encaixam muito bem. Estava a falar que o fator X eram os postos, mas tendo em conta que a bola vai estar muito nas mãos do Cade Cunningham, vai estar muito nas mãos do Mitchell e do Harden, eu acho que também vai depender muito daquilo que são os outros. Quem é que vão ser os outros que vão aparecer, não é? Porque tu tens no lado dos Pistons, tens o Duncan Robinson, tens o Dennis Jenkins, tens o mesmo próprio Isaiah Stewart, o Caris LeVert tem tido poucos minutos, mas esses jogadores têm que aparecer e têm que meter os seus deles. Porque o Cade e o Harden e o Mitchell, eles vão ter a bola na mão, eles vão fazer turnovers estúpidos aqui e ali, e podem lançar 20 vezes e meter só 8, mas vai andar por aqui. Podem ter um jogo mais inspirado, metem 2 ou 3, mas vai andar por aqui. E além de teres esse matchup do Duran com o Allen, que estou muito curioso, vai ser muito os outros. Obviamente que vamos estar muito focados também naquilo que tem sido. O Mobley teve melhor ofensivamente, principalmente nesses últimos jogos. Vai ser muito importante. A mesma coisa com o Harris. Acho que o Tobias Harris e o Evan Mobley vão ser muito importantes e vêm os dois, por acaso, num bom momento ofensivo. E vai ser muito importante para os dois backcourts que eles estejam bem. Mas vai ser muito à base dos outros. E depois tens a questão do conforto de casa, que os Cavs têm sempre e conseguem sempre superiorizar-se. E eu acho que vai muito depender se os Pistons conseguem vir a Cleveland roubar um jogo. Porque eu acho genuinamente que os Cavs vão ter muita dificuldade em ganhar um jogo a Detroit. Acho que Detroit já arrumou aquela pressão que tinham de não ganharem um jogo em casa desde 2008, é lá o que é. Isso está arrumado e no resto da série foram completamente dominantes contra os Magic em casa. E eu estou a antever algo semelhante nesta série, portanto, acho que vai a 7 jogos. Acho que ambas as equipas vão conseguir vencer os seus jogos os jogos em casa e superiorizar-se nos jogos em casa. Se calhar apostava mais em os Pistons conseguirem roubar, ou os Cavs não conseguirem roubar um jogo em Detroit e os Pistons se calhar conseguirem roubar um jogo em Cleveland. Simplesmente porque não sei, não gostei das vibes nesta primeira ronda dos Cavs e acho que os Pistons terem voltado um 3-1 pode dar ali qualquer coisa. O JB Bickerstaff também tem ali o contexto de ter sido dos Cavs. Acho que pode ser algo desse género que pode correr bem, mas a realidade é que os Pistons não têm grandes opções. Portanto, tem que correr bem a série ao Tobias Harris. O John Durant tem que estar num nível melhor do que teve, principalmente no início desta primeira ronda. E a realidade é que os Cavs acabando por ter mais talento, se calhar iria por Pistons em 7. Por ver que acho que as equipas vão conseguir superiorizar-se sempre à outra em casa e não teremos aqui grandes surpresas de uma equipa a roubar um jogo ali ou acolá, que não acontece muito, provavelmente com os Cavs. Os Pistons aconteceu aqui com os Magic, mas depois acabou por normalizar e mostrarem a sua superioridade em casa que conseguiram fazer ao longo da temporada. E portanto, se calhar aqui, como perguntas, digo Pistons em 7. Eu também vou e não quero acrescentar muito disso, porque há James Harden e eu acho que James Harden vai ser o típico, vai ter ainda por cima nesses jogos decisivos 6 e 7, vamos se calhar o típico James Harden choke e o Donovan Mitchell agarrado a isso, e não só, nunca esquecer da LeBron Curse que tem cidade de Cleveland, não é? Os Cleveland Cavaliers nunca foram uma final de conferência só se tiver lá um certo jogador chamado LeBron James, senão nunca conseguiram. Vamos ver se é desta. Mas mando também já aqui uma previsão, que é, eu acho que nenhuma destas equipas vai à final da NBA. Eu acho que está na outra série. Eu acho que a final de conferência é o outro lado. Já vamos falar. Gonçalo, também qual é a previsão que tens para passar lá para esse tal? Eu também tinha. É assim, eu tenho de manter a coerência porque eu há umas semanas disse que os Pistons iam à final de conferência. Ao qual na altura o Pinto me perguntou: mas achas que eles ganham 4 jogos contra os Cavs? E eu, por que não? Portanto, Pistons em 7 só para cumprir a minha palavra. Pronto. Ok.
Do outro lado, Knicks, já falei com o Pinto e com o Marcos no episódio passado, daquela coça, meu Deus, o Gonçalo também já Não mencionou. vamos falar, não Não, vale a pena. não vamos falar porque já comentamos, já o Marcos e o Pinto já comentou sobre isso. Aliás, nem comento, até tivemos a falar mais de outras coisas sem ser dessa série. E vamos por isso, passar para Boston. Boston Celtics contra os Philadelphia. Que tivemos o regresso do Joel Embiid, não é? Embora no primeiro jogo o Joel Embiid não estava bem, e pronto, estava ali foi o regresso dele, não estava a 100%, ritmo competitivo, ainda a reparar isso. Depois começou a aparecer em mais jogos, não é? Jogo 5, jogo 6, e foi a mostrar o seu valor, e os Celtics não ter resposta perante a presença do Joel Embiid, até que depois, jogo 6, Tatum já estava a demonstrar que não estava bem. Aliás, até estava a fazer ali a bicicletazinha e isso tudo. E depois, até logo a seguir ao jogo, já estava a ser falado pelos lados de Boston, os beat reporters, não sei o que mais, que Tatum até podia falhar o jogo 7. Porque, e atenção, totalmente compreensível. Estamos a falar de um jogador que regressou há 2 meses atrás de uma lesão grave e não convinha agora ter uma recaída, não é? Ainda por cima nessa zona da lesão. Então ia ser mais um ano de fora. João Mazzulla, que obviamente tinha que ajustar o 5 titular, só que ajustou, a meu ver, demasiado. Nosso Demias foi encostado para o banco, veio o Luca Garza, Ron Harper Jr., sim. Se fosse o Dylan Harper, o irmão, eu até compreendia. Até compreendia se fosse o Dylan Harper ali, tipo, sem dar conta, sei que lá o irmão, tipo, quer jogar um joguinho, playoffs, vou ajudar a equipa do meu irmãozinho. Se calhar compreendia. O Bella Sherman, esse fazia sentido, porque até nos jogos os Celtics não tinham o Tatum, não havia precaução, quando o Tatum até regressou e havia precaução no Tatum, o Shellman ocupava o papel do Tatum, embora neste jogo lá está, 0 pontos. Aliás, acho que foi a primeira vez na história dos playoffs que 3 jogadores titulares com 0 pontos. Foi o Luca Garza, Ron Harper e o Sherman. Embora Ron Harper, 4 minutos, ficou logo afastado de campo, e o Luca Garza, aliás, nunca mais jogou. O Luca Garza foi aos 6 minutos e qualquer coisa e foi tirado em campo porque a equipa dos Celtics já estava a perder por 11 pontos, em que já estava a levar com 14 pontos no pintado. Exato. Em meio período já estava a levar com 11 pontos no pintado, porque Luca Garza coisa o triplo sei que é. Bem, os Philadelphia 76ers, epá, lança à vontade, que ainda por cima o Luca Garza nesta série e nos 3 ou 4 últimos jogos da época regular, o Luca Garza estava a lançar uma média de 30% ou 31%, por isso pá, não está assim grande coisa. Mas a meu ver foi pá, acho que o João Mazzulla deu ali o primeiro período aos Sixers completamente, porque ainda por cima perder logo 11 pontos a meio período, não é? E os Celtics, que é verdade que com uma fase conseguiram dar a volta, mas basicamente o jogo todo os Celtics estavam em desvantagem e estava sempre ali a correr atrás do prejuízo, até chegar ali ao quarto período, na parte final dos últimos 5 minutos, que pronto, o tal lema live by the tree, die by the tree. Os Celtics que até nesse momento estavam a lançar 40 vezes de triplo, não é? Nesses últimos 5 minutos lançou 9. Pois, e não marcou nenhum. E isso, e o jogo, e não só, mesmo nos outros jogos, lá está o tal comeback que houve, o jogo 5, o jogo 6, o processo ofensivo, isto estou a dizer mais processo ofensivo, fez lembrar os tais erros do passado, da época passada dos Celtics, não é? A tal insistência no triplo, isso, e depois não havendo o Tatum, que foi o jogo 7, a equipa parecia que não tinha um plano B. Era muito Jaylen Brown e tal, sei que é. Pritchard, pronto, no canto lance e depois falhou, mas pronto, até isso não acho que foi assim uma má decisão, embora havia o Nemias, isto foi no lance que estava 99, 98. Mas havia-se o desespero, então nos últimos 2 ou 3 minutos foi o desespero total. Eles estavam ali a lançar, feitos malucos, e era até lançamentos assim meio forçados, meio malucos, e pronto, essas já estávamos a ver que não ia entrar. Mas passando para ti, Nuno, estava aqui a fazer esta introdução algo breve, que era para tu preparar sentimentalmente. Que é que também nem consigo organizar os meus próprios pensamentos. Se calhar é melhor fazer pergunta a pergunta, porque eu nem consigo organizar os meus pensamentos sobre isto. Primeira pergunta, então.
O João Mazula inventou demasiado naquela starting lineup, porque atenção, não foi só por causa disso que perderam, mas inventou um bocado e achas que também voltou a cometer os tais erros que eu falei do passado? Alguma coisa, queres uma resposta muito curta? Eu, quando vi qual era o 5 inicial, eu decidi, não vou ver o jogo, já sei que os Celtics vão perder. Puro e simples. Ele meter para dentro de campo, num jogo 7, um line-up que nunca não fez um único minuto na vida toda. Exato. Se calhar fez meia dúzia de minutos em scrimmage. Os gajos quando estão lá a jogar uns contra os outros. Se muito, eu olhei para aquilo, vi o suficiente. Disse assim, opá, vou aproveitar a festa em que estou, não vou estar agora a dizer onde é que era, mas era uma festa na Rua dos Campeões Europeus, para quem conhecer aqui na cidade do Porto. Uma festa boa, não me vou queixar. E tomei a decisão deliberada, ok, não vou ver mais sobre isto. Vi o 5 inicial, a gente vai perder, daqui a bocado vejo o resultado. Foi o que aconteceu, ainda estava no mesmo sítio, foi uma festa que se estendeu pela noite adentro. E os Celtics efetivamente perderam. Não vi ainda o jogo, por acaso quero perceber o que é que aconteceu, porque pelo percebi depois os Celtics até conseguiram ir atrás do prejuízo e equilibrar o jogo de certa maneira, mas já entrei para o jogo 7 primeiro com a certeza de que o Tatum não jogaria. Por acaso houve ali umas reportes no próprio dia, no dia anterior, mesmo dos próprios Celtics a dizer que não havia nenhuma lesão a reportar. Eu achei lá o estranho. Tinha mesmo a sensação de que o Tatum não jogaria, que seria, pronto, não dá para arriscar, não é? Qualquer coisa que ele tivesse sentido já era mau. Sentido tão perto daquilo que foi a lesão que o afastou durante um ano quase do jogo, tive a sensação. E depois o momentum estava todo do lado dos Sixers. E percebia-se que ia ser mais do mesmo. Os Sixers estavam a conseguir explorar totalmente os Celtics ofensivamente, defensivamente o jogo, como tu referiste, defensivamente parte dos Sixers. Nem é que tenha sido grande mérito defensivo dos Sixers, não acho que seja, honestamente. É mesmo a capacidade dos Celtics conseguirem criar, porque eu aceito o Mazzulla Ball do viver pelo 13 e morrer pelo 3. Funcionou no passado, às vezes no resultado as bolas não caem. O problema é esse, é que não há alternativa, começas a gerar cada vez menos lançamentos tão bons, não é? Estatisticamente tão bons, abertos, o que seja, e sim, tem uma qual é a alternativa? É o Brown levar com 3 em cima dele, e ele mesmo assim, o Brown vive obcecado por fazer aqueles lançamentos difíceis que ficam mesmo bonitos nas highlights. Nas highlights é verdade que tu vês as 7 bolas entrar seguidas, mas na realidade lançou 35 vezes e entrou 7. E isso isso não é uma alternativa. E quando tens jogadores que às vezes estão num slump, é normal. O Derek White está num slump. Se calhar se os Celtics passassem e agora jogassem com os Knicks, ele se calhar começava a ver a bola a cair e aquilo melhorava. Ele até agora no jogo 7 acho que não lançou tão mal como nos outros jogos. Sim. É assim, os atiradores, não é? Os lançamentos. Agora eu fui jogar basquete, como vos disse. Aquilo no início começou um bocadinho tremido, mas depois um gajo começa a bola a cair e aquilo parece que é quase automático, não é? E depois uma ou duas falham e já ficas outra vez. Já começas a pensar demasiado. Será que não estou a lançar bem? Será que não estou a fazer bem o movimento? Será que é o posicionamento dos pés? Isto acontece a todos os jogadores. É normal. Especialmente no lançamento exterior, no lançamento 3. E, portanto, nesse sentido, no contexto de uma Mazzulla Ball, não percebo o que é que ele quis fazer com aquele ciclo inicial, honestamente. Perceberia, se calhar, um bocadinho o argumento de proteger o Nemias das faltas. Mas é um jogo 7. Se calhar no jogo 2 ou no jogo 3, depois do Nemias estar ali mais complicado naquela situação. Perceberia, mas não no jogo 7, obviamente. E depois, pronto, erros que ele foi cometendo ao longo da série. Na realidade, os Celtics chegaram a um ponto em questão porque outros jogadores conseguiram elevar o seu nível, jogadores do fundo da rotação. Não consigo, para mim é incompreensível o Gonzalez ter os minutos que teve nesta série, o Jordan Walsh ter os minutos que teve nesta série, o Baylor Sharman ter os minutos que teve nesta série. E compreendo a tentação de querer meter só os jogadores experientes, querer só meter o Brown e o Tatum a jogar 40 minutos e o Pritchard ser praticamente o único a vir do banco. Mas não funciona. E olhando em retrospectiva, acho que também não funcionou muito bem a troca pelo Vucevic. Acho que foi a ter, se calhar, esta situação o Anthony Simons, que era mais uma opção ofensiva. Se calhar ajudaria um bocadinho a desbloquear aqui. É um jogador que, se calhar, seria um pouco redundante, mas chegando aqui a um jogo 7 em que não há o Tatum, era mais um jogador
para criar o seu próprio lançamento e ter aqui algo diferente, porque o Vucevic nem sequer entrou na rotação neste jogo 7. E bem, a meu ver, porque é uma nulidade total. Para isso já tens lá o Luka Garza, que apesar de tudo até já está mais integrado no sistema do Mazzulla, já percebe melhor qual é que é o seu posicionamento em campo e acaba por conseguir atirar, se calhar, com a mesma eficácia. E, portanto, quanto ao jogo 7, não tendo visto, é um bocadinho por aqui que te posso dar, mas se quiseres que reflita mais sobre o final da temporada dos Celtics, ou se quiseres guardar isso para mais à frente, eu tenho refletido muito. Portanto, não. Vamos aguardar à frente. Pá, mas só para finalizar, acho de uma tremenda, só mesmo para finalizar, acho de uma tremenda, talvez sonsice, falta de noção, que já lembraram bem fazer 24 horas depois, nem 24 horas depois do Exato, jogo. Exato. Vim dizer que a melhor temporada da carreira dele foi esta. O rapaz foi campeão. Tu não podes esquecer de uma coisa, desculpa, Nuno. Isto para dar conteúdo para TikToks e para memes, mano, não há melhor. Vimos de um gajo com uma grande moral, vir 24 horas dizer aquilo que disse. Opa, Gonçalo, isso é muito divertido para tu que não és adepto da equipa que o Morcão joga, meu. Claro, por isso é que eu tenho como líder um velho de 41 anos que não quer saber das redes sociais para nada. Pronto. Pá, e acho muito bem. Olha, trocava esse líder por este no instante. Digo-te já uma coisa. Até podia jogar só 10 minutinhos. Não, mas acho mesmo... Pá, acho que é mesmo isso. É falta de noção. Pá, ele até pode... Foste Finals MVP, meu. Foste Finals MVP e ganhaste o Não, e o timing também, quer dizer, acabaste de perder um jogo 7 de forma vergonhosa, uma vantagem de 3-1, em vez de dizer que foi... Assim, eu acho que eu fui sempre defensor de não separar o Brown e o Tatum, que eles conseguiam coexistir. Eu acho que o pior desta temporada foi o Brown ter-lhe ganhado o gol, ser a primeira opção, deixar-se ele próprio que está num nível MVP que não está, e ainda ficou comprovado que nem sequer não é se calhar, ele não está sequer ao nível de uma super estrela. Ele é uma estrela, é um jogador muito bom, um jogador acima da média, já foi muito melhor defensivamente do que ele fala, porque ele diz que é um dos melhores jogadores dos dois lados dos campos, mas parece que só está interessado em marcar cestos neste momento. Pá, e acho ridículo depois mesmo os próprios adeptos, cai mal, mesmo adeptos que gostem muito dele, e ele fez uma boa temporada e ajudou os Celtics definitivamente a superar todas as expectativas na época regular. Mas cai muito mal, e pronto, ele podia ficar muito caladinho e vir dizer que foi uma forma, pronto, que não gostou de ser eliminado e que agora vai trabalhar no off-season para ser ainda melhor, qualquer coisa que fosse, acho que era o mais natural de dizer. Não dizer que foi a temporada favorita dele só porque teve a bola mais vezes na mão. E lançou mais vezes. Opa, e é como eu estava a dizer, se ele estiver muito interessado nisso, há aí muito sítio na NBA em que ele pode fazer 35, 40 pontos por jogo e ter uma carreira do estilo do Bradley Beal, se ele prefere isso. Eu, se fosse jogador, acho que preferia estar numa equipa que quer lutar para ser campeã e é campeã todos os anos, mesmo que isso tenha que sacrificar a minha parte pessoal. Há jogadores como o Dwayne Wade, por exemplo, que recebeu bem o LeBron, disse ok, vou aqui para o lado, tudo bem, mas vou ser campeão e está tudo tranquilo. Exato. Se eu quero ser um jogador à Bradley Beal e ir para Washington, ter 40 bolas, lançar 40 vezes por jogo, está tudo certo também. Agora, ele em Boston não vai ter isso, meu amigo. É isso que tem que perceber. E esta foi uma época atípica e para o ano, quer ele queira, quer não, a primeira opção é o Jason Tatum. Porque é muito mais jogador que ele. Aliás, e o Jason Tatum, que estava algo condicionado, este não é o Tatum, não é? Foi o meu jogador dos Celtics nesta série. Um jogador que começou há 2 meses atrás, da lesão e condicionado, isso tudo, e havia, pronto, não é? Algum cuidado nele, foi o melhor jogador da série. E podem criticar a falta de ar do que é que seja. É o tipo de jogador que tu queres na tua equipa. Foi um jogador que voltou, que sabe que é o número 1 e percebeu, ok, esta equipa é diferente, eu não vou chegar aqui e agora isto é tudo meu. Eu vou-me ajustar à equipa. Vem uma lesão, tenho que recuperar, não sei o quê. E chegou aqui a um grande nível. E a verdade é essa. Exato. Mas pronto. Só mesmo para finalizar, porque temos falado dos Sixers e passar para a próxima série. Eu acho que
se for aquele olhar do início da temporada, esta foi uma temporada boa, foi uma temporada que superou as expectativas e em que se cumpriu aquilo que era o propósito do board e dos novos donos e o que é que seja. Estar abaixo da tax e não fazer tanking, porque isso não é cultura de Boston. Acabou por superar nas mesmas expectativas. Foram no segundo lugar na Conferência Este. Tudo certo, qualificaram-se para os playoffs. Tudo abaixo do Tex. Não foi bem um gap year, mas percebiam que sem o Tatum não era para ir lançados para o anel. Tudo certo. Agora, não vamos ignorar que chegamos ao final da época regular e tinha tudo os Celtics como favoritos a ganhar o Oeste. E nesse sentido, foi efetivamente uma grande desilusão. É uma humilhação, porque é a primeira vez na história em que os Celtics perdem uma vantagem 3-1, que os Sixers ganham uma vantagem 3-1, e não vamos ignorar isso. Podemos falar agora aqui daquela falta de talento que os Celtics têm, que não há ali jogadores, o frontcourt era no início da temporada, disse que o frontcourt ia ser o pior da NBA, isto e aquilo, não interessa. Superaram todas as expectativas, chegaram a esta fase, é claro que se notou em alguns jogadores que se calhar não conseguiram levar esse nível que tiveram na época regular, mas acima de tudo nem acho que tenha sido isso, por isso que os Celtics tenham perdido. Mas pronto, eu se olhasse, se me dissesses em setembro passado que os Celtics teriam esta temporada, eu dizia, olha, até foi bom. Se calhar até esperava era que os Celtics tivessem sido o sétimo lugar e não o segundo lugar, mas não vamos ignorar e não vamos fazer de conta porque sei que gajos como Bill Simmons e outros tantos cromos vão dizer que foi uma época muito boa dos Celtics. Foi a verdade, mas isto foi uma saída dos playoffs muito precoce e de forma embaraçosa e não há como ignorar isso. Foi bom ter o Tatum de volta, ele poder ter esta excelente para ele também, regressou aos playoffs sem medo, teve bem e agora também vai ser muito melhor para ele para a próxima temporada e acho que os Celtics têm que tentar perceber agora aqui, acho que o Brad Stevens vai tentar perceber o que é para fazer, mas claramente que estamos ainda na timeline de atacar o título e acho que vejo uma off-season em que os Celtics se mexam muito e que o Tatum e o Brown saudável, mesmo que ele queira eventualmente sequer pensar em trocar um deles, é preciso ir outra vez para cima da Tex e atacar o título, porque na Conferência Oeste, a Conferência Oeste está muito aberta. E, portanto, não há aqui um juggernaut. É os Celtics voltarem a fazer uma segunda boa movimentação, como fizeram quando foram buscar o Porzinhas e o Holiday, e de repente tens os Celtics outra vez a ganhar mais de 60 jogos e a ser candidatos ao título a sério. E pronto, isto é só mesmo para finalizar. A questão dos Celtics, só dá mesmo muito mérito aos Sixers que fizeram uma série brilhante. Estavam 3-1 abaixo, um historial contra os Celtics que é muito negativo nos últimos anos, mesmo durante a época regular, a coisa acaba sempre por tender para o lado dos Celtics. E o Embiid, quer dizer, o Embiid nós sabemos que o historial dele, nem falo do historial das lesões, mas quando está lá dentro dessa dificuldade de ultrapassar o obstáculo, e um dos obstáculos dele era os Celtics, e conseguiu finalmente, e agora outro obstáculo dele é chegar às finais de conferência. Vamos ver como é que estamos por isso. Exatamente. E atenção, falaste bem da Conferência Este que está aberta e para lá na Pacers. que, não é? Por isso não podemos esquecer disso. Que estamos todos à espera que os Hornets melhorem um bocadinho também. As coisas vão estar ainda mais abertas. É que acho que os Pacers também não vão ficar quietinhos no sofá à espera só que o Haliburton regresse e coisa. Eu acho que eles também vão fazer. Não, eles já foram buscar o Zubac para isso, não é? Sim, mas acho que pensar no próximo ano. Exato, mas eu acho que eles não percebes, ainda talvez podem fazer mais qualquer coisa. Sim. Ainda podem mexer ali qualquer coisa. Tem ali a pick do draft que vamos ver, pode cair para eles como pode cair para Clippers, é verdade, é um bocado 50-50, mas atenção a eles. Gonçalo, tocando mais para a questão dos Sixers, que destaques tens que fazer, que lá está, não é só ao Embiid, não é? Houve muita gente, aliás, bastante, um certo rookie, um certo podcaster que também tiveram em evidência, não é? É verdade, é o melhor podcaster do mundo que joga basquete. Porque o que eu saiba, o Jokic ainda não tem um podcast, o Shea também não. Para o LeBron aquilo não é bem um podcast, aquilo é uma cena, é tipo um seminário, aquilo é tipo um semanário, aquilo sai todas as semanas de vez em quando, ou assim um jornal que sai todos os meses. Pronto. Não, mas é isso. Não só o Embiid, que parece-me que, por incrível que pareça, está a 70% e mesmo assim ninguém o consegue defender. O Tyrese Maxey, que
ninguém o consegue defender, e também sinto na próxima série também não vai haver ali muitos que consigam parar. O VJ novamente, é rookie, é muito errático, mas isso faz parte. Traz ali muita irreverência ao backcourt, consegue ser ainda mais irreverente do que o Maxey. O Maxey também começou a ser um bocadinho assim, e hoje é o jogador que nós vemos. O Paul George, pouco a acrescentar, está a ter não só uns playoffs, mas uma temporada muito boa, mesmo apesar da suspensão que ele teve durante a época, está a ter uma temporada muito, muito boa. Mas acho que é isso. Pouco mais acho daquilo que já foi dito pelo Nuno sobre Boston. Sobre Philadelphia, a defesa, apesar de não ser nada por aí além, é uma defesa muito agressiva, é uma defesa muito à Nick Nurse, e eu acho que isso ajuda muito a teres um backcourt que joga a 200 à hora, e teres depois um frontcourt que joga muito devagar, de forma muito pausada, e isso parece que são dois estilos que são completamente diferentes, mas que se conseguem ali unir muito, muito bem. Olhando para a próxima série, vamos ter um gatinho a jogar contra um leão, porque o que eu saiba, o Cat ainda é um pussy, como dizia o Embiid naquele tweet já há uns bons anos. Eu tenho Filadélfia em 6 jogos, apesar da vantagem caseira da vantagem de casa para Nova York. Eu acho que Filadélfia vai conseguir aqui roubar um joguinho em Nova York. Eu só espero, e como o Embiid disse, só espero que não apareçam mais fãs de Nova York em Filadélfia. Mas olha, tenho mais notícias, porque vai ser se for a 7 jogos, vai ser os 7 jogos em casa de Nova York. Porque pelo que li, já tem mais de 50% dos bilhetes comprados. Mais de 50%, é surreal. Exato, é isso que eu ia dizer. Imagina, e o engraçado é, o Embiid próprio disse: malta, não vendam os bilhetes, se for preciso eu dou o meu, eu contribuo e ajudo, eu dou-vos dinheiro para vocês não venderem o vosso bilhete. Mas não adiantou, pá. Não adiantou. Não, mas parece-me que vai ser uma série um bocadinho diferente. Acho que Nova York também são equipas muito diferentes, obviamente, tanto dessa última série para esta. Acho que Philadelphia tem aqui uma possibilidade de ir à final de conferência e, obviamente, olhando um bocadinho para a final de conferência em si, quem sabe poder ir mesmo até ao fim. Mas tenho Philadelphia em 6 jogos. Acho que vai ser aqui uma série muito, muito boa. Novamente, não vejo aqui ninguém que consiga parar o Maxey. Não vejo ninguém que consiga parar o Embiid, porque o Embiid, mesmo a 70%, é um poste muito, muito complicado de parar. E acho que confio um bocadinho mais na rotação de Philadelphia do que na rotação dos Knicks, que é uma rotação muito curta, e é uma rotação que acho que pode ser facilmente explorada ali defensivamente. Portanto, peço desculpa aos fãs de Nova York, mas tenho Philadelphia em 6 jogos. Eu tenho em 7, Philadelphia em 7. Acho que vai ser uma série muito taco a taco. Ou seja, vejo os Knicks, se calhar, os Knicks não, os Sixers, por exemplo, até ganhar o primeiro jogo, se calhar, logo em Madison Square Garden, o primeiro jogo ganhar, mas também vejo os Knicks, se calhar, a fazer a viagem para Filadélfia e ganhar o jogo em Filadélfia. Acho que vai ser muito assim, porque falaste bem, a Maxi e Embiid vai ser difíceis de serem parados. Provavelmente vai ser o Mikal no Maxi, mas boa sorte. Mitchell Robinson vai ter muitos minutos e provavelmente o Embiid vai enchê-lo com faltas e há ali uns recibos antigos entre os dois, não é? entre o Embiid e o Mitchell Robinson, só que acho que vai ser uma série também, o próprio Mitchell Robinson também vai lá e vai dar porrada no Embiid, e é isso, é um ponto que eu acho que vai levar a série um bocado mais longa, é o Embiid depois nos finais de jogos estar, como já vimos, atenção, até o histórico do Embiid nos playoffs, em finais de jogos estar, até imagino no início estar muito bom, mas depois no final estar todo arrebentado, porque coisa, e depois lá está, apanha, é verdade que pode apanhar um pussy do Karl Anthony Towns, mas Mitchell Robinson não é pussy, como eu digo, não se esqueceu do que aconteceu há 2 anos atrás. Mas o gajo é fraquinho, não esqueço disso. Mas o que eu quero dizer é que vai haver ali coisa, e o Mitchell Robinson, quando coisa, vai dar ali, percebe? Vai dar ali um bocado de fisicalidade à série, até o próprio Ogiano Nobi.
Não é gajo de, mesmo se apanhar um Embiid, não é gajo de se ficar, e até está, apesar do tamanho ser mais baixo, é um jogador bem maçudo, vamos dizer assim. E também acho que o Brunson vai resolver ali alguns jogos para o lado de Nova York, seja no clutch time, provavelmente. Pode haver um jogo do Mikal, que é verdade que nestes playoffs não tenha acontecido, e não estou a contar o jogo 6, porque acho que eu estivesse lá a jogar naquela equipa dos Knicks, marcava uma dúzia de pontos também. Toda a gente marcava, talvez marcava também, mas talvez podemos ter esse jogo do Mikal, um jogo do Adjon Nobi que também está on fire a nível triplo também, e também pode haver um jogador ali no banco do McBride que pode fazer um jogaço também e a contribuir bastante. Por isso acho que vai ser a 7 jogos, e acho que Philadelphia finalmente vai conseguir chegar a umas finais de conferência, e o Madison Square Garden vai arder. Porque perderem o jogo 7, quer dizer, mesmo se ganhassem ia arder também, porque vocês viram a festa que eles fizeram, pelo amor de Deus, ganharam uma primeira ronda, já fizeram. Meu Deus, eu tenho medo, eu já disse isso aqui no podcast. Eu tenho medo quando os Knicks ganham o campeonato. Eu tenho medo daquela cidade de Nova York, quando os Knicks ganharem o título. É pá, parada. Eu tenho uma sugestão que é: coloquem a cidade em quarentena e ninguém entra lá, ninguém de fora vai lá para dentro. É pá, dali durante 2 semanas, deixem os gajos lá dentro e depois abram as portas e depois logo se vê os estragos que foram feitos. Exato. É. Nuno, já agora também o teu prognóstico desta série. Muito rapidamente. Primeiro, adoro como as coisas mudam de tipo uma semana para outra. Ninguém dava nada pelos Sixers e agora parece que os Sixers têm quase um momentum quase para ir até às finais da NBA. É incrível. Tipo, isto é o melhor da NBA para mim. Depois, esta é capaz de ser a par da série dos Timberwolves com os Spurs, a série que estou mais entusiasmado para ver. Acho que vai ser uma série mesmo rasgadinha. Eu lembro perfeitamente da série entre os Knicks e os Sixers, porque as equipas estão um bocadinho diferentes agora, mas há 2 anos lá que foi, e aquilo foi brutal. Era jogos com finais malucos mesmo, e acho que tem potencial para isso. Agora, primeiro eu vou com Knicks, para não ser igual. Vou meter Knicks ou em 6 ou em 7, se calhar meto em 7, mas não consigo. Eu sinto que se me iludir com estes Sixers vai ser semelhante aos Clippers. Se eu me deixar iludir por eles, pá, o Embiid vai falhar 2 jogos, ou vai chegar ao terceiro período está morto, e o Paul George começa a ser o Paul George de LA, e pronto, e a realidade é que os Sixers, para terem uma hipótese, é verdade que está ali seguro. Para mim o que está mais seguro é o rendimento do Maxi, depois é a saúde do Embiid, e depois tenho mais dúvidas sobre aquilo que vai ser o rendimento do Paul George, aquilo que vai ser o rendimento do VJ Edgecombe, que teve uma série muito boa contra os Celtics a espaços, mas caralho, vai lá com o Madison Square Garden em cima dele, e apesar de tudo é um rookie, é a segunda ronda dos playoffs, vai ter que ter, ele tem mostrado ao longo da temporada, tem surpreendido sempre, mas vai ter que ter tipo big balls mesmo, porque o VJ Edgecombe foi muito importante nesta série contra os Celtics em espaços. O lançamento dele foi fulcral para os Sixers se querem voltar a entrar na competição para os Celtics pela série. E portanto acho que vai ser mesmo uma série incrível. Estou mesmo muito entusiasmado com esta série. Acho que vai ser um show ofensivo. Acho que defensivamente, para quem gosta muito de séries mais à base da defesa, se calhar é melhor ir ver uns Pistons Cavs ou algo do género. Mas sim, acho que vai ser uma série muito boa, mas vou meter os Knicks em setup. É claro que não, é um outlier aquilo que foi este último jogo contra os Hawks, mas eu não consigo imaginar os Knicks, primeiro jogo em Madison Square Garden, depois daquele jogo, não virem com a pica toda, o Jalen Brunson não entrar lá com 6 ou 7 lançamentos à primeira. Mas sim, vai ser interessante, muito interessante ver também como é que o Cat se vai comportar. O Cat é terrível, é um imã para faltas estúpidas e meter-se logo em papéis, quando vai ser muito importante também no lado ofensivo, principalmente para trazer o Embiid cá para fora, para cansá-lo e metê-lo ali um bocadinho perdido num ciclo inicial. Quando não houver o Robinson, não vai ter por onde esconder o Embiid, e portanto tem muito potencial para ser uma série muito interessante. Dos lados dos Knicks, o Michael Bridges vai ter que aparecer também, que não tem aparecido, e vamos ver se o OG continua neste registro, porque se o OG continuar neste registro, ele para mim para o ano é titular no All-Star. Isto está a ser completamente bizarro o que o OG está a fazer. Mas pronto, acho que vai ser uma série muito, muito boa, e é a primeira, não é? É o primeiro jogo de hoje.
Hoje porque o jogo do Perfeito. 7 dos Sixers foi no sábado, por isso Eu jogam acho, já. eu acho jogam que já isto hoje. vamos ter dia sim, dia não, mas é dia sim com grandes jogos, porque eu também é sério do Timberwolves com os Spurs, e depois aquela segunda slot dos Thunder Lakers e dos Pistons Cavs É. não me convence tanto. Olha, e vamos passar então para essa série também que vai começar hoje, então. Timberwolves Spurs, já falámos aqui, os Spurs passaram contra os Blazers e os Timberwolves também eu comentei com o Pinto e o Marcos, o tal, pronto, a grande vitória que fizeram contra os Denver Nuggets. Nesta série, já agora passando para ti já, Nuno, Timberwolves Spurs, Anthony Edwards parece que vai regressar já hoje. Mas mesmo assim eu tenho um certo receio, porque mesmo que ele tenha feito vários tratamentos, pá, tudo e mais alguma coisa, não me cheira que ele vai estar a 100% e até diria a 90% ou até 80%. Pá, posso estar enganado, atenção, e a malta que depois vai ver o episódio amanhã e o Anthony Edwards fez um jogo de 30 e tal pontos, pode-me cair em cima, mas estou a dizer agora, antes do jogo, horas desse jogo, não me cheira muito. Não sei como é que está do teu lado também esse feeling. Sim, e não tivemos, apesar de tudo, não tivemos o Anthony Edwards nas suas capacidades contra Denver, mesmo antes Exato, de agora também. deste tempo de ausência, portanto não me acredito que ele mesmo regressando, ainda com mais uma mazela por cima, pronto, acho que não vai estar, não vai ser, não é o Anthony Edwards com aquela explosividade que é desejada e que todos gostaríamos de ter. E acho que vai ser muito por aí, quer dizer, já é uma baixa imensa o Dante DiVincenzo. Ele estava a fazer uma época brilhante contra uma série brilhante contra os Nuggets, e é um jogador mesmo muito importante para dar aquela folga. Às vezes os Wolves são lá sem conseguir meter um lançamento, não está entrado do Edwards, não está entrado do Randall, e o DiVincenzo pega na bola e mete um triplo e parece que a equipa ganha ânimo outra vez. E é uma perda grande. Eu não sei como é que também está o Ayo, não sei se vai jogar ou não, também está jogo a jogo. Portanto, há aqui muitas baixas por parte. Desculpa, Nuno. O Ayo já se sabe que não joga o primeiro jogo. Pelo menos o primeiro jogo não joga. Pois, e também, quer dizer, foi um jogador que na primeira série foi muito importante também. Houve ali um jogo que foi ele que ganhou sozinho. E é verdade que o jogo da carreira. Sim, carreira do gajo. O jogo da carreira. E é verdade que os Wolves são das equipas mais profundas na NBA, isso não há dúvidas, mas chega um ponto em que a profundidade acaba, não é? E é verdade que o Terence Shannon Jr. fez um bom jogo, o Bones Island pode fazer um bom jogo, mas não vai fazer 4 ou 5, 6, 7 bons jogos. Pode fazer um, pode acontecer de fazer um, em casa provavelmente, e isso torna-se sempre mais complicado. E pronto, também não há motivação de jogar contra Denver, porque os gajos parece que quando é para jogar contra Denver eles querem assassiná-los. Acho que também pode haver aí um bocadinho de falta de motivação comparado com a série anterior. Vamos ver com quem é que o Jaden McCallum se pega desta vez. Mas sim, vai ser complicado, até porque os Spurs estão na sua máxima força, estão bem descansados também, despacharam a sua série em tempo útil. Mas sim, vamos ver se aqui também já começa a entrar aquela questão que falamos sempre da falta de experiência nos Spurs, que pode ser um bocadinho mais evidenciada por uma defesa mais apertada dos Wolves e mais asfixiante dos Wolves, que não encontraram tanto em Portland. Mas sim, para os Wolves conseguirem fazer disto uma série, vai ter que acontecer o que aconteceu contra Denver. O Jaden McDaniels vai ter que ser primeira, segunda, terceira, no máximo dos máximos, a arma ofensiva. O Rudy Gobert vai ter que fazer o que fez ao Jokic, mas a um tipo que é 50 centímetros mais alto que o Jokic, que é um bocadinho mais complicado, principalmente porque o Wembanyama tem muita mais capacidade de jogar no exterior, de driblar a bola. Torna-se sempre mais complicado a defesa do Gobert nesse sentido, porque sabemos que o Gobert é mais explorado se o Big Man conseguir trazer o jogo mais cá para fora. E pronto, depois há aquilo que não se pode ignorar, que é a vantagem de tamanho, e que efetivamente o Embiid consegue fazer coisas que muito poucos outros jogadores conseguem fazer, porque ele consegue ver 20 centímetros acima qualquer jogador que tenha à sua frente, e isso ajuda muito a meter a bola no cesto, quer se queira, quer não. Mas sim, é uma série que eu tenho dificuldade em prever. Por isso, não sei como é que o Anthony Edwards vai voltar, não sei se o Ayo vai voltar ou não sei que tipo de motivação é que o Jaden McDaniels vai aparecer, se vai aparecer com o mesmo ou não. Será que é sustentável o Rudy Gobert continuar a ser um dos melhores jogadores até agora dos playoffs ou não?
E pronto, e do lado dos Spurs, acima de tudo, a minha única incógnita é se vai haver aqui um ou outro jogador que vai tremer. Porque já estamos na segunda fase, na segunda ronda dos playoffs, por a defesa dos Wolves, como estava a dizer, ser um bocadinho mais agressiva, mais física e mais asfixiante. Mas acho que é claro a diferença de talento neste momento, principalmente com o Edwards não a 100%, e portanto custa-me não dizer que os Spurs passam esta série com maior ou menor dificuldade. Para ser justo, vou dizer que os Spurs passam em 6 jogos, porque acredito que os Wolves, apesar de tudo, conseguem fazer disto uma série minimamente interessante. Sim, eu acho que os Wolves vão conseguir bater bem ali ali contra os Spurs. Com este regresso, atenção, eu não estava a prever, aliás. Na altura até tive uma conversa com o Sal ontem, que aliás, as notícias de ontem na ESPN, e isso até dizia que o Anthony Edwards não ia jogar nenhum jogo em Santo António, ou seja, os 2 primeiros jogos, mas entretanto já vai jogar. Ou seja, de modo geral, apesar de eu estar aqui um lado mais pessimista, isto é um bom sinal, atenção. Na mesma para o Anthony Edwards, mas mesmo assim estou um bocado de pé atrás. Não me admirava nada dos Wolves, olha, fazer um bocado como os Blazers fizeram, sacar ali um jogo em Santo António e depois ganhar um jogo em casa e isto prolongar um pouco. Mas lá está, como disse logo no início do episódio, é jogos dia sim, dia não, dia sim, dia não. Ou seja, jogas uns dias, tens 24 horas de descanso, mas depois jogas outra vez. E mesmo com questões de viagens, também não há dias extras, é logo a seguir. E isto para uns Wolves que tem a questão do Anthony Edwards, mesmo que o Ayo Sumo regresse, pode estar ali algo limitado, não é? E não esquecer que estes Wolves tiveram uma série. É verdade que só foi mais um jogo, mas acho que foi mais intenso, não é? Foi uma série mais intensa contra os Denver Nuggets do que os Spurs contra os Blazers. E isto pode chegar ao fim, lá está, na fase decisiva na segunda ronda, ou seja, depois das duas equipas já terem jogado em casa. Dos lados dos Wolves podem ter já assim umas mazelas e olha, e até espero bem que não, mas pode correr o risco como aconteceu neste último jogo 6, que só tinham 8 ou 9 jogadores disponíveis para jogar. Já o Dante Vicente já ficou de fora. Eu meto também os Spurs também aqui, porque também o Castle vai ser carraça no Anthony Edwards, ainda por cima com este Anthony Edwards assim vai sofrer um bocadinho. O Gobert vai enfrentar o Wembanyama, são 2 jogadores que já se conhecem. Aliás, o Wembanyama já treinava com o Gobert já quando ele andava na escola secundária, para vocês verem, e vai ser interessante, digamos assim, nesse matchup, que o Rodrigo Gobert está a mostrar que realmente está numa forma incrível, e é um pouco como tu disseste, é o Jaden McDaniels aos ver-se, aquela garra toda e aquela agressividade toda e raça que ele tinha contra os Denver Nuggets, vamos ver se aparece aqui contra os Spurs. Mas sim, eu acho que meto aqui favoritismo do lado dos Spurs, apesar de, isto passando para o Gonçalo, porque eu já falei com ele sobre esta série, os Wolves têm a experiência destas batalhas longas de playoffs e nunca podemos desistir destes Wolves até o último, não é, Gonçalo? Porque esta equipa, olha, eu não descarto estes Wolves chegarem a uma terceira final, não ficava surpreso se os Wolves chegassem a uma terceira final de conferência consecutiva. Wolves em 7 é a minha previsão, só para ir um bocadinho contra a maré. Não! Tu não queres uma final de conferência do Standard com os Wolves. Tu precisas de Standard com os Spurs. Eu vou-te vender isso. Repara uma cena. Eu não quero, mas se os Wolves forem à final de conferência é para vencerem, porque eu acho que eles este ano sim é que é para irem lá e para irem mesmo à final. Eles são sempre, têm sempre aquela aura e não são os maiores, mas quando chega à final de conferência tornam-se assim pequeninos, uns franguinhos, estás a ver? É sempre assim, foi contra os Wolves, foi contra os Mavericks, foi contra os Thunder. Repara, eu depois de ter visto esta série magnífica em que eles, com a equipa B, conseguiram derrotar os Denver Nuggets na máxima força, ou pronto, tinham só ali um ou outro jogador, já confio em tudo, já acredito em tudo. Eu acho, não só pela questão da experiência, mas acho que é mesmo uma equipa muito, muito completa. Eu acho que a troca do Ayo Sumo ajudou bastante. Acho também termos tido aqui esta adição do Terence Shannon na rotação, obviamente, dadas as circunstâncias, também foi importante para a equipa. Obviamente, como já foi dito, Jaden McDaniels e Rudy Gobert estão num momento de forma incrível. E acho que o Rudy Gobert, mesmo assim, não se vai bater muito mal com o Wembanyama, se esse matchup vier à tona, como é óbvio.
Apesar da equipa, à partida vai ter o Anthony Edwards para o primeiro jogo, que eu acho que é notável do lado do Anthony Edwards ele estar a fazer o esforço que está a fazer, dada a lesão e dada que estávamos aqui a falar de várias semanas e foi que semana e meia depois que ele aparece agora como questionável, acho que é como questionável para o primeiro jogo, eu acho que é notável. Deve ter ido ali ao Dr. Milagres, como certos clubes também às vezes vão ao Dr. Milagres, ou foi tipo à China para se curar, não sei. Mas agora falando a sério, eu acho que é incrível como é que ele conseguiu ter um tempo de recuperação tão rápido. Curioso para perceber como é que ele aparece, porque não só desta lesão do joelho, mas ele já estava um bocadinho limitado na primeira ronda, quando ainda estava a jogar. Mas mesmo assim a equipa conseguiu dar uma boa resposta. É verdade que os Spurs são uma equipa que defende melhor do que os Nuggets, é verdade. Mas lá está, estamos aqui a falar de uma equipa que são poucos os jogadores que têm esta bagagem, digamos assim, de playoffs. Acho que só mesmo assim o De'Aaron Fox e o Luke Cornett, porque e é isso, porque acho que o resto não tem assim muitos jogos. Portanto, Wolves em 7, acredito piamente que podemos ter aqui uma negra e os Wolves obviamente a surpreender e a derrotarem, digamos assim, a vantagem caseira. É muito daquilo que eu gosto de ver, gosto mais dos Wolves em termos de equipas do Oeste, porque depois já também, se os Spurs forem à final de conferência, apesar de terem vencido, terem tido aquela vantagem durante a fase regular contra o Standard, são um Standard. E eu acho que eles mesmo assim acabam por ter aqui a vantagem também nesse possível confronto com os Spurs. Já agora, falando nos OKC Thunder, epá, aqueles gajos vão meter a equipa B e vão ganhar. Pronto, isto não há muito volta a dar. Fico muito contente Porra, ó Gonçalo, eu que deixei em último a série mais entusiasmante, com mais expectativas. Opa, por Com amor de Deus. expectativas de onde? Onde? Desculpa, onde é Bronny que tens expectativas de James, ver? Bronny Epá, não. James Epá, contra não. Shea, meu. Então, toda a gente quer Não. ver. Bronny James Epá, contra não Shea. há uma coisa. É assim, se isto fosse o LeBron e Amigos 2018, eu estava, epá, era diferente. Agora, é o LeBron e Amigos 2026. O LeBron tem que estar com E filho. 41. Amigos e filho. E filho, ok, certo. Epá, lá está. É muita fruta para os Lakers, não há. É muita coisa com que lidar. Eu ficarei extremamente feliz com os Lakers conseguirem pelo menos vencer um jogo. Ficaria chocado se os Lakers conseguissem vencer um jogo em OKC. Eu acho que aí sim a série teria aqui outros contornos, mas epá, com muita pena minha. Isto é OKC a varrer. Porque lá está, é muita qualidade para uma equipa só. Como o meu treinador, o JJ Redick, disse, é das melhores equipas da história da NBA e é verdade, é mesmo literalmente uma equipa muito, muito completa. Pronto. Eu gostava de ver aqui o contributo de alguém e dizer assim rumo ao 30 ou 36, mas alguém já virou um bocado a casaco e não está tudo certo com isso. Mas pronto, o que é que se pode fazer? Tive que mudar as minhas fichas e apostar outro cavalo. Meu. Desculpa. Olha, Nuno, passando para ti, também não há assim muito a dizer nesta série, não é? Que, como Opa, estavas a querer dizer no início do episódio, provavelmente isto vai ser fechado em uma semana, não é? Em 4 jogos. eu disse aí alguns no grupo que os Standard não perdiam nenhum jogo até às finais de conferência e estou completamente convencido disso. Passassem os Lakers aos Rockets, o desfecho com os Suns era mais do que esperado. Infelizmente estão num nível completamente diferente neste momento. As minhas esperanças estão todas depositadas nos Spurs. Vamos ver se o Jason McDaniels não estraga os planos, porque eu acho que os Wolves passando vão ter muito menos hipóteses do que os Spurs. Principalmente pelo que vimos na época regular, os Spurs acabaram por conseguir até equilibrar-se bastante bem com o Standard. E pronto, e acho que esse confronto até pode ser o início aqui de uma grande rivalidade que teremos nos próximos anos na Conferência Oeste. Portanto, as minhas esperanças estão todas aí. Apesar de tudo, foi incrível ver aquilo que os Lakers, por mais que me custe, aquilo que os Lakers fizeram na primeira ronda e que o LeBron James continua a fazer aos 41 anos. Eu consigo colocar sempre
essa questão de ser adepto de A ou B do lado. O que eu sou é apreciador da NBA, e não há como não apreciar um jogador como o LeBron. E aquilo que os Lakers fizeram, uma equipa que, apesar de tudo, foi mais fácil para mim apreciar aquilo que os Lakers fizeram. Porque o que eu queria dizer é que é mais fácil para mim não gostar dos Rockets daquilo que aqueles Rockets e aquela equipa em si, aquele plantel em si representam, mesmo que para isso tenha que ignorar e pronto, e quase que apoiar, mas apoiar muito, entre aspas, os Lakers, porque efetivamente era para isso que estava a acontecer naquela série, era que os Lakers despachassem os Rockets o quanto antes, porque eles também, coitados, acho que precisavam disso e vão precisar de refletir muito nos próximos tempos. Mas sim, chegando a esta fase, há uma única outra coisa que eu quero dizer, que é, espero que os Lakers não cometam um erro de tentar apressar o Luka para vir a tempo para esta série, porque ele não vai fazer nada, não vai fazer Pois, nada, absolutamente nada, não vai fazer absolutamente nada. Os Lakers têm, o Luka é um jogador fantástico, os Lakers têm ali uma oportunidade excelente de construir algo à volta do Luka, mas ainda não estão prontos para competir com o Standard e não vai ser um Luka que vem de uma lesão e de fora de muito tempo que vai surgir aqui e vai resolver o que quer que seja. Portanto, espero que não cometam esse erro. Não sei se já não pressaram aqui um bocadinho também o Austin Reeves para voltar para despachar aqui as coisas com os Rockets e vamos ver como é que vai estar a situação dele, embora tenha jogado sem grandes restrições de minutos. Mas sim, só espero que ao menos haja ali 2 jogos em que os Lakers consigam levar até ao final, por mais que o Standard depois resolvam a coisa. Pelo menos temos aqui alguns jogos interessantes. Pronto, é muito mais provável que aconteça se calhar no jogo 3 e no jogo 4. Mesmo que haja aquela uma espécie de gentleman sweep, que eu acho difícil os Lakers sequer ganhar mas pelo menos os jogos possam ser disputados em LA já seria interessante, só para não ter que dar um skip completo a uma das séries dos playoffs, que foi o que eu acabei por fazer contra os Suns. A certa altura disse, nem sequer voltar a perder tempo a ver isto, porque isto é ver... não é ver solteiros contra casados, é mais ver jogadores profissionais contra uma equipa misturada entre solteiros e casados. É o que acaba por ser. Porque o Standard estão num nível completamente diferente. sim. OKC que nem há a questão do Jalen Williams, mas nem isso vai ser fator, Não vamos dizer interessa, assim. nem é relevante. Chega a um ponto em que nem é relevante falares do segundo melhor jogador ofensivo da equipa, está decente. Sim, 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 É sim, este ponto que exato. estamos com esta equipa. É este ponto que estamos. Exato, E exato, pronto, concordo. e custa muito não torcer contra uma equipa que é completamente dominadora, embora tenha sido de forma orgânica que tenha chegado aqui, é um bocado difícil não estar a torcer pelo resto. Eu, neste momento estou a torcer pelo resto, o field, não é? Que eles costumam dizer. É o Thunder Uhum. contra o resto. Eu, neste momento estou a torcer para que haja o resto a acontecer. Porque pronto, é muito Yeah. melhor torcer pelo underdog do que torcer por uma equipa que faz o que quer com qualquer adversário. Nem sequer E, interessa o até, adversário. e atenção, se caso esta série é a única que tem campeões da década. Resto das equipas, nenhuma ganha o título. Das outras equipas, não é? Cavs, Pistons, Knicks, não é? Por aí fora, Sim, os Sixers, tais nenhuma. 7 anos, 7 campeões É, diferentes, não é? sim, sim, Mas não sim. vai. Tenho muitas dúvidas que vai acontecer no oitavo ano, mas estarei a torcer por isso. Eu, pronto, só vejo se calhar os Spurs, mas mesmo assim estou com muitas, muitas dúvidas. Enfim. Bem, Maltinho, vamos fechar então aqui o episódio, aqui, daqui da previsão da segunda ronda e também falámos aqui nos jogos 7. Vamos ver como é que vai correr estes jogos. Como eu digo, agora vai ser a mesma maratona de jogos, embora não vai haver, como disse no início, tanto intervalo entre jogos. Vai ser basicamente as equipas só têm 24 horas de descanso e no outro dia seguinte já estão a jogar. E vamos ver como é que corre. Mais alguma coisa? Se calhar, não sei se durante mais na parte final da semana, se podemos ter episódio para falar dos primeiros jogos, se o Pinto e o Marcos querem vir cá falar qualquer coisa, podemos ter, atenção sobre isso. Gonçalo, sabes alguma coisa se podemos ter qualquer coisa do basquetebol nacional ou não tens nada ainda agendado? A ideia é gravar. Se teremos alguém para me acompanhar ou não, isso depois já veremos, mas a ideia, obviamente, também esta semana também lançámos episódio também sobre a Taça Hugo dos Santos, que terminou com a vitória do Sporting frente ao Benfica na final, e obviamente também comentar a Final Four em si, e depois também olhar um bocadinho também para o que vai ser a primeira ronda dos playoffs da Liga de Masculina, que também vai arrancar muito, muito em breve. Portanto, também fazer um bocadinho, lançar um bocadinho as cartas para cima da mesa,
e falar um bocadinho não só da taça, mas também do campeonato. Amigo, eu Exatamente. eu não vejo nada disso, mas eu não te deixo sozinho. Se precisares de companhia, estou cá. Diz-me, pá, a gente dá uma de letra, jogamos umas cartinhas, mas não te deixo aqui sozinho, meu, por favor. Bem, malta. Sabes jogar ao peixinho, não sabes? O peixinho é, pronto, Claro, lá em casa. tudo o Meu, que quiseres de cartas, eu estou cá. pá, sueca, meu. Isto na minha terra, oh, não, tu sabes perfeitamente. Isto Sobe na nossa, 10, claro, na nossa terra, peixinho, isso é para meninos da primária ou do claro. infantário. Sobe É 10, sueca, 50, pá. meu, qualquer coisa, meu, é Às isso. copas, pá. Aqui é No jogos a mínimo, sério. no Hã? mínimo. Aliás, aqui na nossa terra, sueca devia ser modalidade olímpica, por amor de Deus. Isso e levantamento do copo, da Superboc. E eu, ajuda, mano, ajuda, mano. Ai, ai. Bem, maltinha, vamos então embora. À partida vamos ter lá está episódios, mais episódios esta semana. Um da NBA e depois um sobre basquetebol nacional. Fiquem atentos, fiquem bem e um abraço a todos.